Começa. Ó, bota para gravar. Voltando. 9, 10, 11. Bora lá. Então, o que é tipicidade? O que é tipicidade? Ó. Ainda vou voltando. Ó, a tipicidade, a culpa, não se presume. Não se presume. Deve estar expressa no tipo penal. Onde é que está isso? Artigo 18, ó, parágrafo único do Código Penal. Artigo 18, parágrafo único. Eu vou botar em imagem. Ó, gente, eu cobro muito isso aqui, principalmente no exame final. Eu gosto de botar essa questão. E os alunos, a maioria erra. A culpa não se presume. Todos os crimes, ele traz a modalidade dolosa. Ó, quando você for estudar a parte especial, artigo por artigo, a modalidade que se pune todo tipo penal é de forma dolosa, certo? Todos os crimes têm que ter a forma dolosa, mas nem todos os crimes têm a forma culposa. Para que eu possa responder por culpa, tem que estar expresso no tipo penal. E são pouquíssimos tipos penais que têm a previsão, ó, expressa da culpa. Se não tiver fato ativo. Fato atípico. Eu dei o exemplo do carro do Eladio. Você lembra do crime de dano? Ó, no crime de dano não existe dano culposo. Eu tive um comportamento, quebrou o para-brisa do carro dele. Ó, mas eu não queria e nem aceitei o resultado. Então, se não era doloso, ó, eu tenho que analisar se é culposo. Primeira coisa para analisar culposo, qual foi o crime que eu pratiquei? Dano. Aí eu vou olhar no artigo do dano. Ah, tem o dano culposo? Não tem. Se não tem o dano culposo, eu não posso responder pela modalidade culposa, porque ela não se presume. Eu fui imprudente? Fui imprudente. Mas não é porque eu fui imprudente, não é toda imprudência que é um crime culposo. Além da imprudência, tem que estar expresso na lei. A culpa nunca se presume. A culpa não se presume, deve estar expresso no tipo penal. Bacana? Terminamos os elementos do crime culposo, da mesma forma que nós trabalhamos lá no crime doloso. Bora agora para o próximo, é o chamado espécies de culpa. Espécies de culpa. Claro que é criação doutrinária, né, gente? Claro que é criação doutrinária. Primeira espécie de culpa é a chamada culpa consciente. Culpa consciente. O que é a culpa consciente? É aquela com previsão. Aquela com previsão. Ó, eu estou vendo. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Mas eu atuo, ó, por imprudência, por negligência ou por imperícia. Então, ó, Ctrl N, o agente prevê o resultado. Prevê o resultado. Ele prevê o resultado, tem previsão do resultado, mas espera que ele não ocorra, supondo poder evitar com suas habilidades, com sua habilidade ou sorte. Eu vou botar, ó, amarelinho nesses dois aqui, ó, presta atenção. Na culpa consciente, ele prevê o resultado, ó, com previsão. Ele prevê o resultado, mas ele acredita. Ele não quer o resultado. Ele prevê, mas não quer, porque se ele quiser, ó, o crime não é culposo, é doloso. No crime culposo, ele não pode querer e nem aceitar o resultado. Aqui ele vê o resultado. Ele acredita, ó, que com as suas habilidades, ó, ou com a sorte, não vai acontecer. Vocês vão abrir o livro de doutrina aí, bicho, desde 1940, quando foi escrito esse livro. Ó, os caras usam o mesmo exemplo. Melhor exemplo isso aqui.
Quem já foi no circo antigamente, quando existia circo, viu uma mulher só de biquíni, bonitona, ó, aí eles amarravam ela numa roda assim, ó, e rodava a roda. Aí ficava um maluco lá, ó, botava na boca aqui a ponta da faca e jogava. Fá! E a faca, pá! Na lateral da mulher. Pá! Na outra lateral. Pá! Rapaz, o que é isso? Ó, o cara estava prevendo o resultado. Qual o resultado? De lesioná-la ou matá-la. Ele podia lesioná-la ou matá-la. Mas ele queria o resultado? Não! Ele não queria o resultado. Ele era até pago para fazer aquilo ali. Mas só, por que ele não queria? Ele acreditava, ó, com a sua o quê? Habilidade. A sua habilidade. Qual habilidade? Quantas vezes ele treinou com boneco? Com boneco de pano, como se fosse uma mulher? Acertar no local certo? Meu Deus, é muita coragem, né? Acho que não existe mais. Mas no livro de penal, se vocês pegarem o livro de penal, o exemplo de culpa consciente, aquela com previsão, eu estou vendo a mulher ali, eu sei que eu posso acertar a faca nela, mas eu acredito, gente, quando tiver questão, que é muito parecida a culpa consciente com as outras culpas e com dolo. A questão, ela tem que trazer, ou ela traz expressa essa palavra habilidade ou sorte, ou ela traz subentendida. Ela traz subentendida. Ela tem que dizer também que ele não quer o resultado. Tem a previsão, mas não quer resultado. Olha um outro exemplo que eu gosto de falar. O cara atravessa. Hoje é a Santa Teresa, antigamente era a Getúlio Vargas e a Dorival. Né? Hoje você atravessa a Dorival e ainda tem sorte. Mas o cara disse, rapaz, eu vou atravessar a Santa Teresa ali na Pernambuco, naquela rádio, com tudo. Com tudo. Tem ou não tem a previsão de um acidente? Mas diz, eu sou tão bom motorista, ó, que não vai acontecer um acidente. Ó, ele acredita no quê? Nas suas habilidades ou na sorte. Ele não quer o resultado, e nem aceita o resultado. Aí o maluco vai. Tchan! Como é que chama isso aí, rapaz? Roleta russa. Isso aí é a mesma coisa da roleta russa, do cara que bota uma bala no revólver no tambor e roda e bota na cabeça e aperta. Tá! Ó, a gente chama também, no direito penal, o cara que passa numa avenida movimentada. Isso aí é um monte de jovem que brinca isso aí de roleta russa. No Amarante, por exemplo, os caras estavam fazendo isso nas motos, acredita, na avenida principal, e eles varavam de uma vez, só contando com a sorte. Rapaz, tem gente que não tem o que fazer, não. Então, ó, culpa consciente é aquela com previsão. Eu estou vendo o resultado, mas eu não quero o resultado, pois eu acredito que o resultado eu posso evitar. Porque eu tenho o quê? Habilidade. Vai ter questão que a questão vai dizer que o cara é motorista profissional. Ó, se está dizendo que o cara é motorista profissional, ele tem o quê? Habilidade. Está subentendido que ele tem habilidade. Então, toda vez que você já vê uma questão perguntando a diferença, lá, a resposta, dolo eventual, dolo direto, culpa consciente, culpa inconsciente, se deixar subentendido habilidade ou sorte, isso é culpa consciente. Temos que lembrar que a culpa consciente, ó, na culpa consciente, ela tem previsão. Ela tem previsão. Exemplo, o atirador. Vou botar o mesmo exemplo que eles usam no livro aí. O atirador de facas. Deixa eu ver se eu botei outro aqui. O atirador de facas. No circo, não sei nem se ainda existe. Só uma observação aqui, ó. Preste atenção. Aqui, o resultado continua involuntário. Aqui na culpa consciente, mesmo ele tendo a previsão, mesmo ele contando, ele vai continuar com a ação dele, mas ele acredita, ele não quer o resultado. Se a questão deixar subentendido que ele queria o resultado, aí não é culpa, é dolo. Se ele queria ou aceitou o resultado, mesmo com habilidade ou sorte, se tiver outra palavra que se subentende que ele queria o resultado, por que ele queria o resultado? Ele sabia que quem passava naquela hora lá era um inimigo dele, um desafeto. A questão falava, ele sabia que o desafeto passava 18 horas naquele momento. Aí ele foi com tudo e atropelou o desafeto dele e matou. Ele não vai responder por culpa não, viu? Ele não vai responder por culpa. Claro que essa informação tem que chegar onde? Dentro do processo. Dentro do processo. Se ele matou um desafeto dele, senão ele vai fazer o quê? Uma simulação. Ele vai fazer uma simulação para tirar a vida da pessoa e responder para homicídio culposo.
por homicídio culposo. Então, ó, na culpa consciente, o resultado tem que continuar involuntário. Ele não pode querer nem aceitar o resultado. Ele acredita que o resultado não vai ocorrer pela sorte ou pela habilidade. Se tem a culpa consciente, é porque nós temos a culpa inconsciente. Vou descer mais aqui para vocês escreverem. Culpa inconsciente. Já na culpa inconsciente é aquela sem previsão. É aquela sem previsão. Sem previsão. Ó. O que é a culpa inconsciente? O agente não prevê o resultado, que, entretanto, ó, era previsível. Por que era previsível? Qualquer pessoa de diligência mediana, aí o código penal diz o homem médio, o homem atencioso, ó, a pessoa atenciosa, ó, ele perceberia que ali existiu o quê? Uma placa de pare. Quando eu atravesso uma placa de pare, eu estou desatento, eu não vi essa placa de pare, ó, eu não vi, não tinha previsão do resultado, mas o resultado era previsível. Ó, e acontece um acidente, eu lesiono, eu tiro a vida de alguém, ó, a minha modalidade, eu fui imprudente, o resultado aconteceu pela minha imprudência, e essa minha imprudência não tinha previsão, eu não vi. Eu não vi o semáforo vermelho, eu não vi a placa de pare, ó, eu não vi de forma alguma, aconteceu o acidente e aconteceu a lesão. Se aconteceu, ó, eu não queria, muito importante, eu não queria e nem aceitei o resultado. Se eu não queria nem aceitei o resultado, ó, não é dolosa a minha conduta. A minha conduta não é dolosa. Ela é culposa. Mas qual tipo de culpa? Culpa consciente? Eu tinha previsão? Eu vi, eu fiz o que queria. Não, aqui, ó, eu não vi. Eu não vi a placa. Ó, eu não vi, na minha cabeça, eu não vi. Mas se eu fosse um homem, ó, prudente, um homem, ó, mediano, um homem médio, um homem que cumprisse, ó, precavido, ó, o acidente eu teria evitado. Então, observação, na culpa inconsciente, qualquer pessoa mediana, pessoa de diligência mediana, fica melhor, mediana, poderia prever o risco. Imagina que o cara mora onde? O cara mora em Belo Horizonte. Aí ele chega no aeroporto Imperatriz, ele aluga um carro na Localiza, com a placa de Belo Horizonte, né? Os carros da Localiza todos são placa de Belo Horizonte. E ele vai andar. Não quer gastar com táxi nem com Uber, ele quer ir para o hotel de carro. Ora, claro que eu tenho que exigir esse cara para o quê? Mais um dever de diligência, porque se ele não conhece a cidade, ele tem que observar o que é mão, o que é contramão, o que é preferencial e não preferencial. Ele tem que olhar todas as placas de trânsito, mas ele esqueceu e passou numa placa de pare. E pá, atropelou o velhinho que vinha da bicicleta e acreditou que estava na preferencial, que poderia passar e não via nenhum carro. Ó, ele queria o resultado? Ele aceitou o resultado? Não, gente. Só se a questão falar. Se a questão falar que ele assumiu o risco, ó, ele pode responder por dolo eventual. Não é porque eu ultrapassei o semáforo vermelho. Não é porque eu ultrapassei uma placa de pare que a minha conduta é dolosa por dolo eventual. Gente, nem embriagado. Muita gente pensa que porque o cara estava embriagado, a conduta dele sempre é dolosa. Não tem nada a ver o dolo com a embriaguez. A embriaguez é outro tipo penal. É outro crime. Se ele matou alguém, estava completamente embriagado, não é porque ele está embriagado que a conduta dele é dolosa. Não é porque que a conduta dele é dolosa. Quando é que é o dolo eventual? Ele assumiu o risco. Como é que ele assumiu o risco? Por estar embriagado? Não.
Eu posso estar embriagado, ó, e eu dirigir meu carro, quando estou bêbado, dirijo meu carro mais devagar ainda. Bem devagarzinho. Eu não posso ver um semáforo de longe, vermelhinho, que eu estou parando. Pode ser 2, 3 horas da manhã, tem gente que não respeita, né? Mesmo de madrugada. Eu estou parando. E aí, ó, pega as câmeras de filmagem, todo do meu percurso, e vê eu dirigindo dessa forma. Mas por infelicidade, bem aqui, quando chegou na rua, eu passei uma placa de para e não vi. E o cara entrou, o motoqueiro, eu atropelei o motoqueiro quebrou o braço. Eu vou responder por lesão corporal dolosa ou culposa? Aí, chega em mim, eu estou morto embriagado no carro. Não é porque eu estou embriagado que a minha conduta é dolosa. Eu só vou responder por dolo eventual, ou no caso concreto, tem que provar que eu assumi o risco. Eu estava no foda-se. Eu estava no foda-se, varado, agora eu estou embriagado, varado, passando todo o semáforo vermelho quando eu sofri um acidente de moto. E aí, um acidente, atropelei uma pessoa e matei, epa, alto lá. Isso não foi um acidente. Isso não é culpa inconsciente. Isso não é culpa inconsciente. Isso não é culpa inconsciente. Isso, ó, é dolo eventual. Se você estava no foda-se, correndo feito louco, em alta velocidade, ó, o que aconteceu na sexta-feira de carnaval, um estudante de medicina, na Babassulândia, ele atropelou um pai de família, levando o filho e a namorada do filho na moto. E aí, matou o adolescente, deixou o pai quase aleijado e a menina também lesionada. Nas redes sociais, no Instagram, eu me controlo o máximo para não tentar falar, porque o povão, eu sempre digo, nós operadores de direito é diferente. Nós somos operadores de direito. Eu não sou o da Atena. Nós não temos que ver o crime como o da Atena, como esses repórteres jornalistas carniceiros, não. E como a sociedade vê. A sociedade acha que só porque está embriagado, o homicídio é doloso. E não é. Nós estamos estudando dolo, nós estudamos dolo. O dolo eventual não é isso. Não é porque ele está embriagado. Aí botaram lá, disse, não. Mas isso aí é culpa concorrente. Porque o pai estava levando 2 pessoas na moto. Haviam 3 pessoas na moto. Aí eu não me aguentei, eu tive que botar lá. Gente, conduzir 3 pessoas, mais de 2 pessoas numa moto, é uma infração administrativa. É uma infração administrativa, sujeito a multa ou até remoção do veículo. Agora, crime, quem praticou crime foi o motorista do veículo que tirou a vida. O que se deve agora é saber se a conduta dele foi dolosa ou culposa. Quem é que vai determinar? A perícia. Se a perícia testar que ele via em alta velocidade, lá em cima, já ultrapassando feito louco, ultrapassando os carros pela direita, pela esquerda, passando por cima do buraco, ó, ele estava no foda-se. E aí sim, não é porque ele estava embriagado. Testou que ele estava embriagado. Não é porque ele estava embriagado, não. Ele pode ter embriagado e mesmo assim o juiz entender que no caso concreto ele não estava no foda-se, ele não estava assumindo risco. E aí ele vai responder por quê? Por homicídio culposo, lesão corporal culposa. Então, ó, a culpa inconsciente eu não vi. Eu não estou vendo, eu não vi a placa. Não tinha previsão. Mas se eu fosse um homem prudente, um homem mediano, com diligência mediana, eu poderia ter evitado o resultado. Isso é culpa inconsciente. Já a culpa consciente, não. Eu estou vendo o resultado. Não tem previsão, eu estou vendo. Mas eu acredito que não vai ocorrer o resultado em razão da minha habilidade ou sorte. Deixa eu ver quem está aqui procurando. Para terminar a aula, eu queria fazer só um quadro, mas vou deixar para a próxima aula. Eu faço um quadro de dolo direto, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente. Quais são as diferenças? Na segunda, na próxima aula, nós iremos fazer. Deixa eu só ver aqui. Nicole Moreira, professor, pois não? Quem me chamou? Nicole, teu som está aberto, pode perguntar. Professor, eu ia perguntar justamente sobre esse caso do Luiz. Ele é um amigo meu. Porque lá no Instagram, né, falaram que ele tentou fugir e tudo mais. O que aconteceu foi que ele cochilou no volante
E aí bateu, né, com o pessoal e morreu o meninozinho da família. Na verdade, acho que era um pai e uma filha, alguma coisa do O tipo. pai, o filho e o namorado do filho. Eram três Sim. pessoas. Só que aí o que acontece? Ele ficou alguns dias só no presídio e ele tá em casa, só que ele tá usando tornozeleira eletrônica e tudo mais. Não pode dirigir o carro, pode ir pra faculdade, mas tem horário para poder estar em casa e tudo mais. Vamos voltar para aquilo que eu falei. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Eu não estou dizendo que a conduta dele é dolosa, que ele queria. Eu não estou dizendo, eu estou explicando para você que há uma diferença. Não, ele estava em alta velocidade, sim, mas ele cochilou. Foi alguma coisa assim, ou ele estava devagar, mas ele cochilou. Vai dizer a perícia. O que vai determinar a perícia? O delegado, pelo que eu soube pela mídia, não autuou ele de forma dolosa. Autuou ele, por homicídio culposo e por lesão corporal duplamente, culposa. Aí ele ficou preso porque, mesmo culposo, ultrapassou 4 anos. Vocês vão aprender em processo penal, acho que comigo, né, talvez. Quando a pena for maior que 4 anos, o delegado não pode arbitrar fiança. Aí ele fica recolhido, só na audiência de custódia, o juiz arbitra a fiança. Mas o delegado, inicialmente, entendeu que foi culposa a conduta dele. Não quer dizer que vai vincular o promotor de justiça. Na hora que for para a justiça, o promotor vai ter a perícia e a perícia vai dizer. O que a perícia vai ver? A velocidade que ele vinha. Como é que é? Isso é matemática. Se tem uma câmera aqui no início e tem outra lá no final, no meio, nesse intervalo de tempo, dependendo do que eu passei, quantos segundos eu gastei, ele tem como fazer o cálculo e dizer a velocidade que ele estava desenvolvendo na via. Se era superior ou não. Se tem uma filmagem que viu ele batendo no buraco, se desgovernando, arrancando as árvores, atropelando a pessoa, o perito vai ter que fazer tudo isso aí. O que vai determinar para esse rapaz aí é a perícia. Se a perícia entender que ele estava no foda-se, claro que o perito não vai escrever foda-se. Ele estava no foda-se, que ele não estava nem aí, estava louco, loucão. O juiz vai entender e o promotor vai denunciar ele por homicídio doloso e ele vai a júri popular. Ele vai para o inferno. Se a perícia afirmar que não, foi um acidente, que ele dormiu, ou bateu no buraco, perdeu o controle do carro, tudo, ele vai responder por homicídio culposo, lesão corporal culposa, ele não vai a júri popular e ele não vai chegar a ser preso. Beleza? Mas isso aí a gente não pode falar. Eu contei um fato, não sei nem quem é, nem nome de ninguém. Eu não conheço o inquérito, eu não conheço o processo, eu só conheço o que a mídia fala. No caso, será um processo comum ordinário? Sim. Sim, que perguntou o Lucas. Lucas, nós vamos estudar isso aí em processo penal 3. O processo comum ordinário, toda vez que o crime tiver uma pena maior de 4 anos, o procedimento é do comum ordinário. A gente vai chegar lá, tá bom? Boa noite, bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Se tiver qualquer dúvida, ainda pode mandar no WhatsApp. Depois, se não tiver tempo, eu respondo. E Deus acima de tudo e de todos. Amém.